Oi, gente, nessa aula de Química, nós vamos falar sobre separação de misturas. O nome já está dizendo, mistura. Por exemplo, quando eu coloco o café dentro do leite, né, eu vou ter uma mistura. Essa mistura, por exemplo, que você olha e vê uma formação única, ela vai ser chamada de homogênea. Agora, se eu jogar o óleo dentro da água, eu vou ver que o óleo, por ser menos denso, ele fica na parte superficial da água. Eles não se misturam. É por isso que se usa muito aquele ditado, né? Quando a gente fala de separação de namorados. E eles eram igual água e óleo, não se misturavam, não se entendiam, tá? Então, é muito normal e é necessário o uso de vários tipos de procedimento para separar misturas. Isso é usado pelas indústrias, é usado na limpeza da água, tá? Para a gente obter o sal que a gente usa na comida. Então, por exemplo, vamos falar das que mais aparecem em prova. A destilação simples, que é usada, por exemplo, para se fazer a cachaça. Então, o povo aqui gosta de uma cachaçinha, né? Como é que é feito isso? É extraído o caldo da cana. Esse caldo de cana vai ser fermentado primeiro, tá? Depois ele vai ser colocado em panelas de pressões grandes, aonde esse caldo será fervido e o vapor que sobe, ele vai ser condensado. Então, nesse momento, você tem a separação do álcool, né, do açúcar. Tá? Eu vou botar um videozinho bem rapidinho para vocês verem como é essa destilação simples. A destilação fracionada, que é feita, por exemplo, para se ter os subprodutos do petróleo, como o óleo de máquina, o óleo diesel, o querosene, a gasolina, o gás de cozinha, tá? Essa destilação fracionada, o petróleo ele é colocado também em panelas de pressões gigantes e aí ele vai passando por tubos com diferentes temperaturas. Então, os subprodutos vão sendo condensados em temperaturas diferentes. Aí você acaba tendo a formação desses produtos que eu falei antes, que são diferentes. Para se extrair, por exemplo, a gente quando vai para Cabo Frio, né, aquelas praias ali, Rio das Ostras, região dos lagos, aquela coisa maravilhosa, você costuma passar por salinas. Como é que é o processo de obtenção desse sal marinho? Eles retiram, né, a água do mar e deixam ela simplesmente evaporar. Então, nesse processo de evaporação, a água sobe, condensa e o sal vai ficando ali. Depois esse sal é retirado e mandado para as fábricas, onde vai ser adicionado iodo para poder chegar até as nossas casas. Nós temos também o processo, por exemplo, de catação. Processo bobinho que a gente faz sempre dentro de casa, né? Você vai catar o feijão. Então, você vai tirar aquelas pedrinhas, alguma sujeirinha que tenha no feijão. Você está selecionando, você está fazendo a catação, tá? Tem a flotação também, que quando a água é adicionada em um meio, se tiverem ali substâncias, né, mais leves, partículas mais leves que outras, ela vai flutuar. Então, é mais fácil de separar a substância mais leve da mais pesada. E outros processos também, gente. Esses daí são assim os que mais aparecem em prova, são os mais importantes. Eu esqueci de falar do tratamento da água, né? No tratamento da água, quando a água chega, ela chega até a SEDAI, por exemplo, ela fica estacionada em grandes tonéis, tá? Onde vai ser colocada ali flocos de alumínio, substâncias que vão grudar, aderir à sujeira. Essa sujeira vai ficar mais pesada e vai para o fundo. Isso a gente chama de decantação.
Aí a parte de cima, aquela coluna de água que está mais limpa, é retirada e depois ela vai passar por um processo de filtração, vai ser colocado flúor nessa água, dependendo do estado dela, vai ser colocado também cloro, porque o cloro ajuda a matar micro-organismos até ela chegar na nossa casa novamente. Então, esses são os principais tipos de separações de mistura, ok? Então, vocês vão dar uma olhada tanto nos vídeos como no material em texto. Com relação às matérias que já foram dadas em sala, vamos fazer um pequeno bate-volta aqui. Vamos fazer vamos relembrar, né? Eu falei para vocês da estrutura da tabela periódica, tá? Que ela é formada por famílias e períodos, cada família tem uma característica. Então, por exemplo, a família dos metais. Metal, por exemplo, o alumínio, o ferro, o cobre, né? Que é feito fio, ele tem capacidade de aquecer. Ele é maleável, porque se ele for esquentado dá para ser moldado. Ele é bom condutor de eletricidade. Então, já diferente, por exemplo, dos grupos dos ametais e semimetais, né, que é uma outra turminha que não é boa condutora de eletricidade. Por exemplo, boro, o nitrogênio, tá? Não são bons condutores de eletricidade nem de temperatura, são o oposto dos metais. E tem também os gases nobres, lembra que eu falei que é a elite, né? Porque eles são estáveis, eles têm átomos totalmente estáveis. E aí, aproveitando essa questão da estabilidade, vamos lembrar da estrutura do átomo. O átomo ele tem no núcleo nêutrons e prótons. O próton ele é positivo, ele tem carga elétrica. E em volta tem aquela linda eletrosfera com os elétrons negativos, tá? Então, todo átomo é assim. Tudo que existe é formado por átomos. Então, por exemplo, quando você fala que matéria e tudo que tem massa e ocupa no lugar do espaço, é tudo mesmo. O que é matéria? Eu sou matéria, você, a mesa, a cadeira, o chão, a parede, né? Os animais, matéria, o vento é matéria, tá? Porque é formado por átomos e ocupa lugar no espaço. Aí você vai falar assim, mas o ar ocupa lugar no espaço? Claro que sim. Por exemplo, se você pegar um dia de vento com chuva e abrir um guarda-chuva, né, estiver ventando muito, o vento vai te empurrar, né? Se você for magrinho, então vai para longe, tá? O que está te empurrando? São os átomos que estão ali no vento, são os elétrons dos átomos que estão vibrando, porque estão sendo movimentados, estão cheios de energia e vão passando isso de um átomo, essa energia, para outro, tá? Um exemplozinho que eu dei dentro de sala de aula, não sei se vocês lembram, mas eu falei, por exemplo, quando você pega um martelo e dá uma pancada na parede, os átomos desse martelo vão estar, os elétrons deles vão estar vibrando, cheios de energia. E aí isso vai ser passado para os átomos da parede. Então vai abrir aquele buraco na parede, por quê? Os elétrons desses átomos vão se desprender, vão trocar elétrons. Então, por exemplo, quando os átomos de uma matéria estão trocando elétrons, ganhando ou perdendo elétrons, ou compartilhando elétrons, eles vão ficar mais leves ou mais pesados. Então, a gente passa a chamá-los de íons. Então, por exemplo, vamos usar a gente como exemplo, para vocês entenderem bem. Vamos supor, nós estamos na quarentena e a gente está igual Casas Bahia, né? Cama, mesa e banho. Você come, dorme, deita. Come, dorme, deita. Então, o dia que a gente se encontrar ao vivo e a cores, vai estar todo mundo mais redondinho. Então, o que vai acontecer? Imagina que eu sou um átomo. Eu ganhei elétrons, tá? No caso aí na vida real, ganhei gordura. Então, vamos dizer que eu tenha ganhado elétrons. Então, eu vou ficar mais
pesada. Isso é bom, gente? Não. Então eu vou ficar mais negativa. Então vou ser chamada de ânion. Agora vamos dizer, né? Tá todo mundo redondinho na sala, de repente chega aquele cara, aquela mulher linda e maravilhosa, mais magra, mais bonito. Se eu for assim, caraca, a quarentena não afetou essa pessoa. Ela fala, não, eu passei meu tempo fazendo atividade física, gente. Olha que chique, isso é muito bom, tá? Quem tem disciplina para isso é maravilhoso. Então, essa pessoa perdeu gordura. Então, se ela é um átomo, ela vai ficar mais leve, tá? Porque ela perdeu elétrons. Então, você vai chamá-la de cátion, ok? Outra coisa importante que vocês vão ver aí no material escrito é que eu tenho como comparar os átomos. Por exemplo, eu tenho um átomo de ferro e um átomo de cálcio. Aí eu estou comparando lá o número de prótons deles, né? Aí, se o número de prótons deles for igual, eles vão receber o nome de isótopos. Pezinho de próton, tá? Se o número deles de massa for igual, isóbaros. Aí você vai falar, mas esse B aí não tem nada a ver com massa. Mas associa BM, ok? São isóbaros. Agora, se o número de nêutrons dele forem iguais, eles são isótonos. Olha o Nzinho aí de nêutron, tá? Então, eu tenho como comparar um átomo com outro átomo, ok? E relembrando, né, o que já foi falado na sala, eu fiz um rabisco aqui, ó, para vocês verem. Não sei se dá para enxergar, tá? Isso aqui é o carbono. Aí, como tá lá na tabela periódica, né, que ela é formada pelos elementos que são conhecidos, o número maior é o número de massa, tá? O número de massa, gente, ele é caracterizado pela soma do número de prótons mais o número de nêutrons, que dá o peso do átomo, tá? Tem átomos que são mais leves, tem átomos que são mais pesados. E embaixo nós temos o número de prótons, que é a mesma coisa que o número de elétrons. Então, se o probleminha falar assim, o carbono tem 6 prótons, quantos elétrons ele tem? Você não é bobo nem é nada, né? Então, ele tem 6 elétrons também. E para descobrir o número de nêutrons desse átomo, basta você diminuir o número de massa, que está aparecendo ali no quadradinho, pelo número de prótons, e aí você acha o número de nêutrons, ok? Cada átomo, gente, tem sua característica. Como eu falei antes, eles são de famílias diferentes. Uns são condutores, outros não. Uns aquecem, outros não. Uns são isolantes térmicos, outros não. Eles têm tamanhos diferentes, tá? Com números de prótons a mais ou a menos, números de elétrons a mais ou a menos. E é isso aí. Então, lembrando, tudo que é a matéria, aliás, né? A matéria, ela é formada por átomos. Logo, ela ocupa lugar no espaço, ok? Eu espero que o vídeo tenha relembrado o que foi dado em sala e mais essa parte nova de separações de mistura. Semana que vem eu vou estar postando para vocês um trabalho valendo nota, ok? Que vai ser a nossa avaliação. Beijo, gente. Boa noite.